Olá pessoal, espero que vocês estejam ouvindo, né? Como eu tinha falado, a gente falar um pouquinho sobre ansiedade, né? Vamos dividir as situações em vários grupos. É, Pelas mídias, pelas redes sociais, a gente vê muitas pessoas falarem a questão da ansiedade e tratar a ansiedade apenas como um fator, é, tratar apenas a ansiedade como um fator de autoajuda, motivacional e algumas vezes também como uma questão espiritual, né? Só que a ansiedade ela é algo bem maior que isso, né? Ela é algo bem mais profundo do que isso que cabe aqui a nossa reflexão, né? Nós vivemos hoje numa sociedade extremamente neurótica. Nós somos neuróticos, né? E essa neurose ela é extrema em todos os lados. Grandes coisas a gente está vendo de movimento no Brasil e fora do Brasil, e a gente percebe ver como essa sociedade ela foi construída aí em cima do ser neurótico, né? Nós somos neuróticos para tudo, então a gente acha que uma posição colocada no Facebook é uma indireta, a gente acha que aquela mensagem que a outra pessoa colocou é para mim, né? Isso mostra os nossos movimentos neuróticos. E de onde vêm esses movimentos neuróticos? É isso que a gente precisa compreender muitas vezes. Mas hoje a gente vai focar um pouquinho só na questão da ansiedade, né? O que vem a ser essa construção da ansiedade? O que vem a ser essa ansiedade em si? E essa ansiedade, ela começa desde quando nós somos bebê, né? A nossa mamãe, né, a Fabiana está até ouvindo aí, já aprende. A nossa mamãe, quando nos dá a luz, é, passamos a ter uma relação, né? Essa relação, que são a relação primária aí. E nessa relação, o bebê, como normalmente ele é um ser pequeno, né, um serzinho pequeno, mas ele não enxerga de outra maneira a não ser o universo dele, né? Esse bebê, muitas vezes, ele vai interagir com a mãe, mas a mãe, na imaginação dele, é ele, né? A mãe, aquele ser grandioso ali, é ele, é assim que esse bebê ele vai entender, tá? A gente está falando aqui um pouco dentro da teoria de Melanie Klein, uma base pós-Freud, né? E nessa ansiedade, o que nós vamos construir aí nessa ansiedade? Como é que esse bebê vai construir essa ansiedade? Então veja bem, o bebê, ele começa a desenvolver alguma coisa, tudo é ele é o centro do universo, né? Ele é tudo, né? Ele sente o desconforto, né? Um desconforto aí interno. Essa mãe, ela vem, né? Essa mãe, ela dá o seio. Quando essa mãe dá o seio, então ele imaginou, se eu sinto desconforto, eu tenho o seio. Esse seio, né? Que não é na verdade, na constituição dele, não é um outro ser que veio e saciou, né? Ele teve o desconforto, chorou e o seio veio, né? Então aquilo alivia. Então pensa aí como vai ser na cabeça desse ser, né? Essa dinâmica: desconforto, seio, desconforto, seio, desconforto, seio. Problema aí, até então ele sente desconforto, chora seio, sente desconforto, chora seio, sente desconforto, chora seio, e essa sensação ela alivia, né? Imagina aí quando esse ser ele sente desconforto, chora, 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 chora e esse seio não vem, né? Qual é a sensação? Esse ser que não tem ainda, né, o pensamento formado como a gente, esse ser começa a sentir esse desconforto aí, e nesse desconforto, se esse seio não vir, se aquilo não vem, esse desconforto acontece. O que ele vai ter aí? Ele passa a desenvolver, né, uma situação que a gente vai estar um instinto de morte. Ele vai morrer, né? Aquele choro da criança vai morrer. É por isso que é um choro verdadeiro, um choro de desespero, porque ele vai morrer. A sensação é essa, sensação de morte, né? Então a ansiedade ela já nasce a partir daí. Ela nasce desse nosso instinto de morte, né? Segundo aí a teoria de Melanie Klein, né? E a partir desse desenvolvimento nós vamos ter uns variantes aí dessa teoria, né, que é o instinto de morte, que vai trazer para a gente a ansiedade paranoide e a ansiedade depressiva, e também tem uma parte aí que é a ansiedade de castração. Mas vamos lá, então pensa aí, é a partir daí que nasce a nossa ansiedade, né? A gente tem um desconforto e espera esse seio, a gente tem um desconforto e espera esse seio,
e esse seio não vem. Então vem esse instinto de morte. O que seria a ansiedade para todos nós? Nada mais, nada menos de que essa sensação de morte. Bem simples. Mandei o WhatsApp, ele não respondeu. Ele não me quer, ele está com outro, ele não me quer, ele está com outro, ele não me quer, ele está com outro. O que é isso? Ansiedade. O que é isso? Instinto de morte. Ele vai me deixar. Se ele vai me deixar, ele vai embora. Se ele vai embora, não existe mais. Se ele não existe mais, morte. Né? Eu coloco uma coisa no Facebook, postei no Facebook, ele não curtiu. Ele não curtiu o que está acontecendo, o que está acontecendo, o que está acontecendo, o que está acontecendo. Novamente, instinto de morte. Então, isso é uma situação primitiva. É lá dentro do seio da nossa mãe, né? Isso é algo que é tão profundo dentro da gente que isso vai se desenvolvendo ao ponto, né, dessa sensação de ansiedade, ela está gerada, internalizada dentro de nós. A ansiedade em si, gente, ela não é negativa, né? Ela se torna negativa dependendo da nossa neurose, né? Dependendo, podemos dizer, da nossa paranoide, podemos dizer do nosso estado em si. Né? Agora pensa, ele não mandou, né? Vamos lá, né? Dentro dos relacionamentos, isso mais no público feminino, né? Não mandou a mensagem, não curtiu, não quer mais, não quer mais, não quer mais, é morte. Nossa, é morte. De onde está vindo isso? Isso está vindo lá quando você era pequenininho, quando você teve o desconforto. Esse seio não veio, o instinto de morte foi à tona e aí gera essa ansiedade. Né? Essas ansiedades que poderiam ser totalmente positivas, né? Muitas vezes, que poderiam ser positivas para a gente, se torna aí um pouco totalmente negativa dentro dos processos inteiros. Né? A ansiedade em si, às vezes, ela é positiva. Né? Por exemplo, eu vou atravessar uma avenida, eu preciso estar ansioso para prestar atenção no semáforo, preciso estar ansioso para ver os movimentos do carro, né? Essa ansiedade aí, ela é natural. O que é natural é eu ficar com medo se o semáforo vai abrir ou não, se o carro vai me atropelar ou não. Isso já não é, isso já é patológico, né? Não seria o natural. Então, falar sobre ansiedade é ficar preso nesse contexto de que quando nós somos bebês, nós já desenvolvemos processo de ansiedade, que está a partir de um simples fato, o mamar de uma mãe. Cabe aqui relatar, né, aqueles casos das crianças que não possuem um seio materno para se alimentar. Vai ser diferente? Não, porque ele vai sentir o desconforto, vai vir uma mamadeira, né? E isso vai saciar ele. Então, sentir o desconforto, vir a mamadeira, está introjetado na questão do mamar, isso faz parte dessa ansiedade, ela vai nascer. Né? Esse instinto de morte. O importante é esse bebê se sentir seguro e ele não achar que vai morrer. Né? Porque o choro da criança é um choro de morte. Né? Se dá para ver que é um choro de desespero, né? Que é de cortar o coração de um adulto. Mas é porque está ligado esse medo de morte. Esse medo de morrer. Boa noite, Mi. Esse medo de morrer. Né? É óbvio que a gente vai crescendo, essas ansiedades elas vão trilhando os caminhos bem diferentes. Né? E isso pode nos tornar dentro de uma dimensão patológica. E às vezes o que isso pode acontecer, né? Como ainda bebê, nós vamos desenvolver uma ansiedade ainda paranoide e uma ansiedade depressiva, né? Segundo Melanie Klein. Na ansiedade paranoide, o que ela acontece? Quando esse instinto de morte, né, por um objeto, né, ou podemos dizer os objetos, eles são experimentados como perseguidores. Então eles estão me perseguindo, né? É algo que está me perseguindo. Então essa criança ela vai desenvolver esse processo de ansiedade. E a gente pode dizer que é as nossas paranoicas, né? Eu estou andando numa rua, por exemplo, uma rua deserta, não tem ninguém, mas você já está pensando. Escuta um barulho, tem alguém me perseguindo, tem alguém me perseguindo, tem alguém me perseguindo, né? Então, assim, os objetos ao meu entorno estão criando situações que me fazem estar ansioso, né? Aí, palpitações, suar frio, né? E outras situações. Temos também a questão da ansiedade depressiva, né? Que é a ansiedade que vem numa questão de agressividade. Então, existe alguns bebês, por exemplo, que no ato de mamar, eles vão atacar com grande voracidade, né, o seio da mãe, inclusive até morder, né? As mamães de primeira viagem, por exemplo, sentem muitas dores, né, porque não sabe como manusear a criança.
e isso vai dificultar. Então, essa forma voraz de querer se alimentar, pensa aí, gente, comigo. De novo, né? Desconforto, desconforto, desconforto. Eu preciso acabar com esse meu desconforto. Aí chegou aquele peito, né, na boca, que para ele, né? Que está sendo provido naquele momento. Então, acabou o desconforto, né? Então, assim, se aquilo sair de mim, para algumas pessoas, eu vou morrer, né? Então, o que ele faz? Ele gera essa ansiedade que aí a Melanie Klein vai chamar de ansiedade depressiva, que é essa